A voz que se ergue no deserto nunca surge por acaso, porque Deus não desperdiça palavras nem escolhe momentos aleatórios para despertar um povo adormecido. Quando João Batista aparece, ele rompe uma longa etapa de silêncio espiritual, um período em que muitos haviam se acostumado a viver sem a percepção da presença divina. A força de sua voz não se explicava por sua aparência ou posição, mas pela autoridade que carregava. Uma autoridade que nasce da certeza de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Seu anúncio não pedia atenção, exigia decisão. Ele falava como quem sabe que a proximidade do Messias transforma tudo. Ninguém permanece o mesmo depois de ser confrontado por essa verdade. A mensagem de João atravessa o tempo porque não se limita àquela geração. Ela continua viva cada vez que alguém percebe que chegou o momento de confrontar o que estava silencioso demais dentro de si. Sua voz revela aquilo que o coração tentou evitar, desperta o que estava entorpecido e chama ao movimento interior que antecede toda transformação verdadeira. João não preparava pessoas para um espetáculo, mas para um encontro que exigia disposição, sinceridade e entrega. Ele sabia que a chegada do Messias não encontraria resistência no mundo exterior, mas nas defesas internas que cada um constrói para evitar mudanças profundas. Por isso, sua voz rasga o conforto e rompe a acomodação. E quando ela ressoa, torna impossível permanecer no mesmo lugar espiritual. Todo aquele que escuta esse chamado é levado a perceber que a preparação para Cristo começa exatamente onde a verdade encontra espaço para agir. O deserto não é apenas o cenário da pregação de João Batista, é o lugar onde Deus decide revelar verdades que não poderiam ser compreendidas em meio ao ruído cotidiano. O deserto simboliza o ambiente interior em que tudo o que é excesso perde força, e apenas o essencial permanece diante dos olhos. Ali, onde não há distrações, máscaras ou ilusões, a voz divina encontra espaço para ressoar com clareza. João não escolheu o deserto por conveniência. Foi o deserto que o moldou, purificou e preparou para ser a voz que despertaria um povo inteiro. Esse lugar árido representa a alma que finalmente se distancia de tudo aquilo que a vendava e se torna capaz de ouvir o que Deus sempre tentou dizer. No deserto, resistências caem e defesas se desfazem. A verdade se torna impossível de ignorar. Esse cenário ensina que o advento é um chamado à interioridade. Enquanto muitos esperavam que Deus falasse nos templos ou nas multidões, ele escolhe um local que exige coragem para ser atravessado. O deserto é confronto e revelação ao mesmo tempo. Ali João descobre que sua missão não é suavizar caminhos, mas expor o que precisa ser endireitado. Quando sua voz clama, ela fala ao Espírito, convidando cada pessoa a entrar nesse território interior, onde a mudança real acontece. O deserto revela o que estava escondido, ilumina o que a rotina havia obscurecido e prepara o coração para a chegada do Messias. Quem aceita caminhar por esse espaço descobre que o silêncio de Deus nunca foi ausência, mas preparação para um encontro profundo. João Batista surge como uma figura impossível de ignorar, pois toda a sua existência carregava um sentido que ultrapassava explicações humanas. Ele não aparece moldado pelas estruturas sociais, mas como alguém forjado por Deus para ocupar o lugar de transição entre promessa e cumprimento. Sua aparência simples, vestes rústicas e vida afastada, revelavam alguém que não estava ali para agradar, mas para confrontar. Sua vida inteira era sinal do tempo novo prestes a ser inaugurado. Ele era o limite entre o antigo e o novo, entre a espera e o cumprimento. Ele representava a ponte entre o silêncio dos profetas e a voz do Messias que se aproximava. Sua autoridade não vinha de posição, mas de missão espiritual. Ele anunciava o acontecimento mais decisivo da história humana, com convicção inabalável. Havia em João um eco dos profetas, mas também algo singular, pois sua missão incluía reconhecer pessoalmente o Filho de Deus quando ele chegasse. Sua voz despertava inquietações profundas, não pela dureza, mas pela verdade que carregava. João não buscava aprovação, buscava preparação. Sabia que o coração humano se acostuma ao que não deveria tolerar, e sem um chamado firme,
Muitos deixariam passar o Messias sem perceber. Sua vida era anúncio e sua existência inteira era profecia. Sua missão permanece atual porque antes de qualquer encontro verdadeiro com Cristo, cada pessoa precisa escutar a voz que coloca ordem no interior. A preparação exigida por João não era superficial, mas um movimento profundo de reorganização espiritual. Preparar o caminho significava confrontar estruturas emocionais, espirituais e comportamentais desviadas da vontade de Deus. João sabia que o Messias encontraria resistência não no mundo, mas nas barreiras internas que cada um constrói. Por isso sua mensagem era urgente. Ele chamava o povo a revisar a vida, reconhecer desalinhamentos e permitir que a luz alcançasse áreas escondidas. Ele não buscava suavizar processos, mas revelar a necessidade de transformação real. Endireitar veredas significava retirar do coração o que impedia o reconhecimento do Messias. Não era moralismo, era lucidez espiritual. A chegada de Cristo exigia espaço interior desobstruído e preparado para acolher a novidade divina. A preparação era abertura, decisão, entrega. Esse chamado ultrapassa épocas e continua a tocar quem se encontra diante de momentos decisivos da fé. Ajustar o caminho permite que Cristo encontre um coração desperto e receptivo. A aproximação do Messias modificava silenciosamente o tempo espiritual da região. João percebia essa mudança porque sua missão o colocava entre o humano e o divino. Ele sabia que a vinda de Cristo não era apenas histórica, mas o rompimento de um ciclo. O advento simboliza essa passagem em que Deus intervém diretamente e inaugura uma nova realidade. Cada palavra de João carregava a consciência de que o Salvador estava próximo, exigindo preparação urgente. A proximidade do Messias não se revelava por sinais grandiosos, mas pelo despertar interior. Cristo transforma percepções, intenções e direções. Ele não se impõe, mas age onde encontra a abertura sincera. A chegada de Cristo reorganiza prioridades e ilumina áreas esquecidas. O encontro com o Messias não é externo, mas uma mudança que começa dentro de si e se expande para toda a vida. Sua proximidade exige prontidão. O batismo de João não era simbólico apenas, mas uma convocação profunda à transformação. Era um chamado para enfrentar a verdade e romper com tudo o que mantinha a alma estagnada. O batismo marcava a transição entre ouvir e preparar-se de fato. A água despertava a consciência para uma mudança que Cristo realizaria plenamente. João sabia que sua missão não era completar, mas preparar. Seu batismo era chamado a sinceridade e revisão de vida. Cada pessoa que se aproximava da água iniciava uma jornada que culminaria no encontro com o Messias. Era um passo inicial, porém decisivo, que abria espaço para a novidade divina. João preparava para alguém muito maior. O encontro entre João e Jesus é um dos momentos mais decisivos da história espiritual. João reconhece o Messias não por sinais externos, mas pela verdade espiritual que carregava. Sua missão alcança o ápice nesse instante. A presença de Jesus ilumina e transforma antes mesmo de ele falar. João compreende que tudo o que fez conduziu a esse reconhecimento. O encontro ensina que Cristo continua a se revelar a quem se prepara com sinceridade. O deserto interior é o lugar onde a alma encontra sua verdade. Não é condenação, mas revelação. Surge quando não se pode mais adiar o confronto com sombras, inseguranças e escolhas que afastaram a pessoa de Deus. João aponta para esse deserto porque a preparação não ocorre no excesso, mas no esvaziamento sincero. Ali a voz de Deus é ouvida com clareza renovada e a luz alcança profundidades antes ocultas. O deserto interior traz fraquezas, mas também possibilidades. Ele revela o que deve ser abandonado e o que pode florescer quando a graça age. É momento de coragem, reconstrução e realinhamento. A voz de João expunha com precisão tudo o que impedia o avanço espiritual. Revelava intenções ocultas e prioridades desalinhadas. Ele chamava a conversão profunda porque sabia que o Messias exigiria um coração purificado.
A conversão não é abandono superficial de erros, mas transformação estrutural. Requer sinceridade e disposição para romper com padrões que aprisionam o espírito ao passado. A conversão nasce da consciência de que existe uma vida mais plena à espera de quem decide abrir-se à ação divina. É uma mudança que começa no oculto e se manifesta externamente pela cooperação com a graça. O chamado final de João é uma convocação que ultrapassa épocas. Ele afirma que o tempo da espera passiva acabou. O Salvador está próximo e sua presença exige decisão e entrega. A proximidade de Cristo não admite neutralidade. João sabia que apenas quem responde com sinceridade experimentará a profundidade da graça prestes a se manifestar. Cada instante possui peso eterno. Cristo não se revela apenas na história, mas no íntimo de cada vida que decide abrir caminho para Ele. A preparação não termina enquanto houver algo a ser purificado, transformado ou realinhado com a vontade divina. O chamado final não é despedida, mas início. É o momento em que o espectador deixa de ouvir sobre Cristo e passa a caminhar em direção a Ele com clareza. A voz que clama no deserto ecoa hoje para que ninguém ignore essa oportunidade. Quem acolhe esse chamado inicia uma transformação que não retrocede, porque nasce do encontro sincero com aquele que veio para salvar e renovar tudo o que toca.